Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Eu sou o professor Osmar e esta aula é dedicada aos alunos das escolas Sebastião Pereira Vidal, Masa e Benedita de Campos Marcolongo. Lembrando que na nossa última aula iniciamos astronomia, vocês viram características básicas dos planetas do Sistema Solar e o Sol, que é a nossa estrela, e hoje a aula será enfatizada nas características tanto geológicas quanto atmosféricas da Terra. Mas antes, vamos às habilidades, que são que após este conteúdo o aluno será capaz de identificar e descrever o mecanismo natural do efeito estufa e seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra. Lembrando que o efeito estufa tem origem natural e provocada por ações antrópicas. E também identificar e representar e descrever, por meio de evidências, a ação dos raios solares sobre o planeta e a relação entre a existência da vida e a composição da atmosfera, incluindo a camada de ozônio, assim como investigar fenômenos naturais como vulcões, terremotos e tsunamis e justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas. É isso aí, bons estudos e vamos para o início. Antes de começar de fato, vamos falar de uma questão bem constrangedora para mim, que é uma indagação, mas para mim é uma certeza, o fato de que a Terra é redonda. Lembrando que para o meio científico, é um consenso de que a Terra realmente é redonda e não é uma teoria, é um fato, porque teoria é quando algo não é totalmente ou não é comprovado, é apenas uma suposição, uma hipótese, e em pleno século XXI, mesmo após séculos de esquecimento, séculos que caiu por terra, a teoria da Terra plana voltou com tudo para algumas pessoas pelo menos, até mesmo em países onde existe um núcleo científico bem respeitado como os Estados Unidos. E os defensores do terraplanismo acreditam que a Lua seria um balão que ficaria inflado, armazenando energia solar, a radiação solar, e com isso daria origem à Lua cheia, depois ficar vazia novamente, então isso explicaria as fases da Lua, e não sombra projetada, enfim, outros aspectos. E com isso, eles apresentam alguns argumentos como ausência de movimento da Terra de qualquer modo, como translação e rotação, ausência de gravidade, enfim. Eu não sei muito a respeito, até mesmo porque isso não existe no meio científico. Eu li em uma revista que trata de curiosidades, que é super interessante, enfim, só para colocar nessa parte do conteúdo. E é interessante lembrar que este fato podemos chamar de obscurantismo ou negacionismo. É quando uma pessoa ela não quer abrir mão do que acredita e ela encontra argumentos. Lembrando que os argumentos que eles encontram são suficientes para sanar as dúvidas de outros terraplanistas, nunca do meio científico. Enfim, o obscurantismo, a definição correta é estado em que a pessoa se encontra em escuridão, ausência de luz, mas não no sentido religioso teológico, mas sim em aspecto de falta de instrução, ignorância, enfim. É, é uma prática intencional que a pessoa tem de impedir que fatos ou detalhes de algum assunto se tornem conhecido. Eu quero ignorar tal fato, então vou encontrar argumentos para ignorar aquele fato. Então não quero que aquilo seja divulgado. Mesmo que eu invente argumentos que nem eu mesmo acredite. Mesmo o que eu estou contestando seja algo muito óbvio e notável por todos. Eu quero contestar de algum modo. Até para a extinção dos dinossauros, eles encontraram argumentos. Por exemplo, a explicação deles é basicamente essa: um meteoro caindo aqui na Terra e mandando todos os dinossauros para o espaço. Lembrando que a Terra é plana, né? Mandou todos para o espaço como
uma espécie de raquete de tênis. Então, é cômico, é irônico, é engraçado, mas tem pessoas que acreditam cegamente. A Terra é redonda de fato, há muitas provas científicas e fotos em relação a isso. Na Grécia Antiga, Pitágoras acreditava que a Terra era redonda, mas não ganhou notoriedade. Posteriormente, Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo, mas que acreditava que o Sol ficaria no centro do universo. Depois descobriram que ficava no centro do sistema solar. Galileu Galilei fez uma série de descobertas através de visualizações, conseguiu inclusive visualizar os anéis de Saturno, entre outras características, estrelas na Via Láctea, enfim. E mesmo não conhecendo a fundo temáticas científicas, é possível descobrir que a Terra realmente é redonda através de observações. Por exemplo, você vê embarcações sumindo no horizonte, você não consegue visualizar o outro lado do oceano, digo outro lado, outro continente, o fuso horário, porque a noite em um local, no outro é dia ao mesmo tempo. E é claro, se a Terra realmente fosse plana, poderíamos ver o Monte Everest de qualquer local deste mundo. Isto é fato. Na nossa última aula, vimos características específicas e básicas de planetas do Sistema Solar e a nossa estrela, que é o Sol, e hoje entenderemos sobre fatores climáticos, né? E de que modo são influenciados principalmente pela geologia, por aspectos geológicos. E para começar, é importante lembrar que a história da Terra se confunde com a história do Sistema Solar. Você tem ali é, o Sol sendo formado por nuvem molecular condensada de poeira. Então era poeira cósmica, resquícios de rochas espaciais. Então você tem outro período que os gases foram se contraindo, então dando origem ao acúmulo de matéria, principalmente, ou melhor, literalmente no centro do sistema solar. Então aí seria o Sol, no caso, se formando. Conforme aumentava a matéria, aumentava a temperatura simultaneamente, mais massa, mais calor, enfim. E a rápida rotação fez com que o resto da nuvem se espalhasse, então dando origem a discos de protoplanetas. E, e as poeiras dentro do disco se juntavam por interação eletrostática e, quando atingiam milhares de quilômetros, começaram a colidir uns com os outros, e isso por conta da gravidade. Como está acontecendo aqui agora, tem esse planeta chamado Theia, que há uma colisão com a Terra, lembrando que essa teoria afirma que Theia teria o tamanho de Marte e ela melhor, ele, né, este planeta, se colidiu com a Terra e parte da massa deste planeta, Theia, começou a compor também a Terra, ou seja, houve aumento da massa da Terra por conta dos restos daquele planeta. E outra parte ficou orbitando na forma de poeira, né, em torno da Terra, formando então um anel, como hoje Saturno possui, por exemplo. E é claro que parte do núcleo deste planeta ficou por aqui também. Ele ficou orbitando em torno da Terra e originou quem? O nosso satélite natural, que é a Lua. Lembrando que, uma curiosidade, falaremos um pouco mais disso mais à frente, mas a Lua interfere nas marés, ela tem uma grande importância aqui na Terra. E interessante é saber que aos poucos ela se distancia um pouco da Terra, e futuramente, daqui a milhares de anos, ela estará fora da nossa órbita. E lembrando que neste período a Terra, tanto a Terra quanto a Lua, possuía lava por todo canto, era bem quente, era um planeta em ebulição, não haveria qualquer chance de vida neste momento. E devido à atividade magmática no centro da Terra,
depois de um período, fez com que começasse a expelir gases e vapor d'água pro- é, providas do núcleo da Terra. Elas tinham origem no núcleo da Terra, por conta das atividades magmáticas. Então, isso fez com que surgissem as primeiras precipitações, que foram as primeiras chuvas, depois originou os primeiros oceanos, que eram bem rasos, cerca de 20 centímetros estourando, e após tudo isso, fez com que surgissem as primeiras vidas, geralmente seres unicelulares, enfim, e até chegar à Terra que conhecemos atualmente e à Lua também. Tudo isso, toda essa falácia para falar que, assim como as espécies animais, vegetais, toda a biodiversidade, a Terra, tanto o universo, nada é imutável. Tudo está sempre em constante transformação, em constante mudança. A Terra que conhecemos hoje não será a mesma daqui a bilhões de anos, o Sol também, as espécies que aqui existem, enfim, tudo pode mudar a qualquer momento. A condição climática do planeta Terra é influenciada por diversos fatores, podendo ser externos como Sol e Lua e internos como características geológicas. Agora, indo para o começo, vamos falar da atmosfera, lembrando que é uma camada de ar formada por diversos gases que envolvem o planeta. Então você tem uma capa gasosa em torno do planeta Terra. E a nossa atmosfera é composta por 78% de nitrogênio, sendo ele abundante na atmosfera, e o gás oxigênio, mesmo sendo essencial para a vida, aquele que respiramos, no total somam 21%. E o outro 1% é composto por argônio, hélio, neônio e dióxido de carbono, sendo este um gás poluente. E é claro, assim como o planeta, a atmosfera é dividida em camadas que são a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E na atmosfera também existe a pressão, no caso, pressão atmosférica, lembrando que pressão é uma força exercida sobre uma determinada área e ela pode ser medida através desse cálculo, lembrando que P simboliza a pressão e sempre será força sobre área, ok? Força sobre área. E a força ela é medida em Newton. E a unidade da área é em metros por segundo. E a força. Então, de modo geral, o ar possui massa. Percebemos que exerce uma força sobre a superfície da Terra, né? Superfície terrestre. Então, isso chamamos de pressão atmosférica. Como funcionaria a pressão? Vamos a um pequeno exemplo. Eu tenho um tomate, eu tenho uma faca. Agora, imagine que essa faca foi afiada e considerando que ela já possui uma área de contato bem pequena. E se eu conseguir deixá-la ainda menor afiando a faca, a força exercida pela pressão será ainda maior, aumentando e intensificando esse corte, ou seja, será bem mais rápido. E uma curiosidade é que a pressão atmosférica ela não é igual em todas as camadas da atmosfera, ok? Quanto mais próximo, quanto mais baixo for da crosta, vamos supor, numa baixada, no litoral ou na crosta em si, a pressão é bem maior. Agora, quanto mais alto for o local, menor será a pressão atmosférica. Exemplo, nas alturas onde os aviões voam, lá a pressão atmosférica é bem menor do que aqui embaixo. Então tem essa variante também. E, enfim, é isso. E só para exemplificar, no litoral existe uma alta pressão, enquanto que no Monte Everest existe uma baixa pressão atmosférica. Enfim, é isso. A atmosfera é dividida em camadas, e são essas. A troposfera, lembrando que é a região mais próxima da crosta terrestre, possui 15 quilômetros de altitude e é onde ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos
Temos também a estratosfera, logo acima da troposfera, possui 50 quilômetros de altitude, abriga a camada de ozônio, logo após temos a mesosfera, lembrando que esta possui 80 quilômetros de altitude, é distante do calor da Terra e relativamente dos raios solares, com isso é o local que possui menor pressão atmosférica, e temos também a termosfera. Esta atinge até 500 quilômetros de altitude e lá abrigam gases ionizados que ajudam a refletir e propagar ondas de rádio. E por fim temos a exosfera, que é a última camada e é onde se encontram os satélites artificiais, onde eles estão posicionados. A camada de ozônio, ela é uma grande cobertura de gás presente na estratosfera, que é a segunda camada, ou melhor, segunda divisão da atmosfera. Ela serve de escudo para proteger a Terra de radiações solares ultravioleta. Lembrando que ela é um escudo formado por gases ozônio. E ela também pode estar na primeira camada, parte dela está na primeira camada da troposfera, que é a camada mais próxima da crosta e primeira da atmosfera. E uma questão interessante é que na troposfera e na estratosfera, as formações e consequências são diferentes, como, por exemplo, na troposfera é produzido através da oxidação do gás oxigênio e na presença de óxido nitroso e a luz solar, claro. E o efeito na troposfera é prejudicial, porque em altos níveis pode causar poluição, chuva ácida e ser prejudicial às plantas, aos animais e à vida humana de forma geral, à saúde como um todo. Já na estratosfera, que é a segunda camada, ela é 100% benéfica, absorve 90% da radiação ultravioleta e sempre está ali se formando, aumentando, né? Se acentuando. Por exemplo, como podem ver, o processo na estratosfera é muito mais simples e em relação à troposfera. Como podem ver, você tem 3 moléculas de gás oxigênio, né? Cada uma com 2 átomos de oxigênio. O que vai acontecer? Tem uma radiação ultravioleta chegando e rompe a ligação entre os átomos na molécula, então cada átomo se dispersa e vai se juntar a outra molécula de oxigênio. Então, com isso, você tem a formação de um gás ozônio. Então, este processo ele é constante. A todo momento terá moléculas de oxigênio sendo quebradas e moléculas de ozônio sendo formada. E o contrário, é um processo contínuo. Agora que já estamos habituados com a atmosfera e camada de ozônio, vamos ver como ocorre o efeito estufa. Lembrando que é um fenômeno climático atmosférico, pode ser prejudicial em demasia, mas é fundamental porque sem ele a temperatura sazonal da Terra seria cerca de 35 graus Celsius a menos, de acordo com a região. E é um processo em que retém calor e assim mantém a temperatura da Terra. É semelhante a uma estufa de vidro que capta e concentra calor. E outra questão importante é que ele possui origem natural ou antrópica. Natural, se pensar em vulcões, atividades vulcânicas, enfim, e antrópica através em decorrência das ações e atividades humanas, de modo geral. A principal questão está na elevação da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, e sendo os mais preocupantes dióxido de carbono, o metano e além de alguns outros gases presentes em menor quantidade na atmosfera.
Mas, aliás, o efeito estufa, ele pode ser prejudicial ao planeta de algum modo? Com certeza sim, porque entre 1900 e 2000 houve uma elevação na média sazonal do planeta, pouco mais de meio grau Celsius. E parte desse aumento ocorreu nos últimos 20 anos do século XX, lembrando que 10 anos 50, 40, cada vez mais o crescimento populacional é maior, com isso, o crescimento de utilização de recursos e sempre surgem aparelhos, novidades, coisas que as pessoas utilizam dia a dia, aparelhos, alimentos, roupas, que estimula cada vez mais outras compras, enfim, e aumenta com isso o descarte e tudo isso movimenta a atividade industrial, enfim. Então, este período de aumento não está batendo com toda essa mudança do século XX em vão. Não é coincidência, é apenas uma consequência. E caso não haja mudanças na política ambiental mundial, as temperaturas deverão aumentar 2 graus Celsius ainda no século XXI. E assim pode provocar catástrofes ambientais, enfim. E tem pessoas que não acreditam, contestam a ideia de que o efeito estufa pode ser prejudicial ao planeta, porque realmente ele pode acontecer de modo natural, como no período dos dinossauros. Enfim, a Terra ela oscila muito. Houve períodos glaciais, períodos extremamente quentes, enfim, mas acontece que desta vez o homem está dando um empurrãozinho, ou melhor, o empurrãozão. Sintetizar o efeito estufa é bem simples. Raios solares são emitidos e atingem a superfície da Terra. E por conta dos gases de efeito estufa, parte desses raios ficam retidos na atmosfera. Outra parte atinge diretamente a superfície da Terra e isso causa aquecimento e irradia muito calor, deixando a sensação térmica bem maior e aquela impressão de que o Sol é bem mais quente do que parece. Lembrando que os gases de efeito estufa podem ser considerados isolantes, porque eles absorvem parte da energia radiada pela Terra. E o melhor exemplo para dar para comparar, em sintetizar a ideia, é de uma própria estufa. Aqui, como podem ver, uma estufa que tem uma baixa temperatura lá de fora e há um termômetro dentro indicando que a temperatura está alta. Então, o raio solar ele penetra o vidro, mas quando volta, o calor não retorna, não regressa, acaba ficando ali, aumentando a sensação térmica, e isso ocorre com o efeito estufa de modo geral, só que no lugar de vidro são gases. E outras questões também que está piorando o efeito estufa são as atividades antrópicas intensas, de modo geral. Por exemplo, em primeiro lugar tem o desmatamento, menos plantas, então teríamos menos fotossíntese, com isso menos reciclagem de carbono e menos oxigênio na atmosfera. Dentre outros, na área industrial, temos monóxido de carbono, é um dos gases de efeito estufa. Ele está ligado à queima de material orgânico, à combustão, né, no caso, a combustão de derivados de petróleo, dióxido de carbono expelido pela queima de combustíveis, dos veículos que funcionam à base de combustível proveniente do petróleo, como gás natural e gasolina, enfim, óxido de nitrogênio, combustão de produtos da indústria química, explosivos, caldeira, fertilizantes, de indústria incineradora, de modo geral, enfim. E, é claro, metano. Metano, lembrando que uma criação de gado pode liberar muito metano, porque faz parte do processo de digestão do animal, dentre outros herbívoros.
e, é claro, a decomposição do lixo orgânico. Essa aqui é uma estimativa de como será o planeta após o derretimento das geleiras, porque, embora muitas pessoas acreditam que só vai subir e elevar um pouco o nível do mar em cidades do litoral, mas é importante considerar que tem muita região no mundo que é muito baixa, talvez até um pouco mais baixa que o nível do mar. E a Terra não é plana, há relevos, há mais altos, mais baixos, e então, neste processo, parte de alguns territórios nacionais podem acabar sendo afetados, ou seja, diminuindo o território nacional daquele país em questão. Bom, vimos características da atmosfera do planeta, agora vamos para as características geológicas, começando pelas placas tectônicas. Lembrando que hoje sabemos que elas são rochas gigantescas semirrígidas que compõem a crosta terrestre, e são 14 as principais, e é claro, elas se movimentam sobre o manto, que é uma camada abaixo da crosta, de modo lento, ou seja, bem devagar, e de modo contínuo, ou seja, sempre está em movimento, nunca termina. E interessante é que o movimento das placas tectônicas ocasiona a formação de vulcões, terremotos, montanhas, fossas oceânicas e tsunamis em relevo de modo geral. Dentre esses aspectos, não veremos nesta aula montanhas e fossas oceânicas, mas entenderão o mecanismo. Vamos dar aqui um exemplo inicial, por exemplo, sobre o Himalaia, que acreditam-se que foi encontro de duas placas tectônicas e com atrito das duas placas, aquela massa foi se elevando, então formou-se então o Himalaia. Do mesmo jeito, pode acontecer alterações nos ambientes terrestres, assim como abaixo do oceano também, em fundos de lago, rios, de modo geral. Em 1913, Alfred Wegener apresenta a teoria da deriva continental. Nesta teoria, ele defende que há milhares de anos a massa da Terra formava um único continente, a Pangeia. E é interessante que, se você pegar um mapa mundi, recortar todos os continentes e juntar um a outro de maneira anexada, juntar como quebra-cabeça, perceberão que elas se ligam facilmente. Então, já era um indício. E a teoria da deriva continental foi confirmada pela sua sucessora, que é a teoria das placas tectônicas, que partia do pressuposto de que a crosta terrestre está dividida em grandes blocos semirrígidos, que realmente é verdade, ou seja, em placas que abrangem continentes, não só ambientes, ecossistemas terrestres, como também o fundo dos oceanos, zonas abissais. E essas placas movimentam-se sobre o magma, né, que é uma camada abaixo da nossa, sempre impulsionadas por forças vindas do interior da Terra. Portanto, a superfície terrestre não é uma placa imóvel, e como era entendido antes das teorias, né? Se acreditavam no contrário. E hoje sabemos que a placa tectônica é um fato e que o seu movimento ocasiona, diretamente altera a formação do relevo, a formação de montanha, separação, divisão, junção de continentes, enfim. As placas tectônicas são distribuídas em três categorias. Temos as placas divergentes, que ocorrem quando
uma placa se afasta da outra, cria-se uma fenda, uma rachadura, e quando ocorrem as correntes conectivas ascendentes, a lava se eleva, então altera o ambiente formando vulcões, montanhas, aí no caso no fundo do oceano. E também há as placas convergentes, quando elas se encontram, e ela pode ser uma placa oceânica com a continental, ou ambas oceânicas, ou ambas continentais, enfim. Mas é importante saber que sempre quando ocorre encontro de placa oceânica e continental, sempre a oceânica irá descer e ir de encontro ao magma, porque ela é muito mais densa, e a continental não. Agora, quando ocorre encontro de duas oceânicas, sempre a mais densa irá de encontro ao magma. Agora, quando a colisão entre duas placas continentais, geralmente o dobramento ocorrerá em ambas, então provavelmente irá alterar o ambiente, aquele ecossistema, enfim, poderá formar cordilheira, montanha, enfim, vai alterar o relevo de alguma forma. E tem a última, a subducção, lembrando que essa é uma zona sísmica geralmente, e só há mesmo este leve abalo. É o encontro dessas duas que acabam apenas deslizando uma na outra. Não passa disso. Geralmente provoca apenas alguma rachadura em uma das placas ou em ambas. O vulcanismo também é um fenômeno geológico, lembrando que ele ocorre no interior da Terra, ou melhor, inicia, porque a consequência é externa, é aqui na crosta, e há o extravasamento do magma na forma de lava, lembrando que nada mais é do que rocha derretida, e com isso também a liberação de gases e fumaça, que contribuem para o efeito estufa, e é um resultado de características de pressão e temperatura contidas no subsolo do planeta e estão situadas em regiões que limitam as placas tectônicas, lembrando que no Brasil não há vulcões por conta disso. A placa mais próxima está bem longe, ali entre o continente africano e americano, no meio do Atlântico, e a outra no leste do continente, junto ali do Chile, no Oceano Pacífico, enfim. E além disso, para as pessoas que vivem ao redor de vulcões, eles sabem quando vai entrar em atividade por conta das sinalizações. Geralmente é liberado algum tipo de fumaça, de coloração escura, enfim. E apenas por curiosidade, vamos analisar este gráfico que traz informações geológicas importantes, como onde há vulcões, onde há terremotos, atividade sísmica, enfim, e onde estão as placas e como são. Isso distribuído em nível global. Por exemplo, no Oceano Atlântico entre o Brasil e a África há uma placa divergente, aquela que disse que uma se distancia da outra, então isso permite que lava passe por aquele caminho. Como podem ver, existem vulcões nessas regiões, e em falar em vulcões, há muitos vulcões pelo mundo. Aqui é um destaque apenas para aqueles que possui maiores erupções, são os mais ativos, vamos dizer assim, mas não existem somente esses. Os vulcões estão distribuídos em todos os continentes, inclusive fora deles, no oceano, e eles podem se formar ou ficar inativo, tudo de acordo com a proximidade com placa tectônica. Mas, como disse antes, no mundo nada é definitivo, tudo é mutável. E este aqui é um exemplo de um vulcão. Este é um vulcão explosivo. Ocorrem explosões violentas, lavas viscosas, fluem com dificuldade, e isso acaba que impede a liberação de gás. E tendo explosão violenta, em muitos casos, a lava pode se solidificar dentro da chaminé. E como podem ver, a chaminé é o local
imagine o vulcão como uma montanha, a chaminé é este cano que leva a ter regiões mais profundas onde acaba se tornando o caminho da lava. E o fluxo piroclástico é a mistura de gás quente com matéria vulcânica. São partículas que podem chegar a 160 quilômetros por hora, né? Em velocidade, e em temperatura pode chegar de 100 a 500 graus Celsius, é muito quente, enfim. E temos também a erupção efusiva, né? Na erupção efusiva ocorre praticamente o oposto do explosivo. A efusiva tem algumas características mais, digamos que atenuantes. O magma ele é fluido, a liberação de gases é bem fácil e o derramamento de lava é abundante e altíssimo, como pode ver. Esta é a grande diferença, que a lava flui que nem água, enquanto no outro tinha uma certa dificuldade. E como pode perceber, não vemos fenômenos piroclásticos aqui. De volta aqui temos uma erupção mista, que é a mistura tanto da erupção efusiva quanto a explosiva. Então, neste momento, ocorre característica de ambas as erupções, tanto explosiva quanto efusiva. Outro fenômeno geológico que provém de placas tectônicas está associado, né, às placas tectônicas de modo geral, é o terremoto. É um tremor abrupto e intenso que ocorre na superfície terrestre, porém proveniente de zonas mais profundas da Terra, diretamente ocasionado pelas placas tectônicas, principalmente onde há falha geológica. É uma ruptura de uma rocha no interior da Terra e algumas vezes nem é sentido na superfície. E é claro, existe ali a zona de tensão local específico. A intensidade ou força é medida em escala Richter. O sismógrafo é um aparelho em que é possível medir tanto as vibrações internas da Terra quanto a sua força. E a força é medida em escala Richter, é a intensidade, e 1 para muito fraco e 10 para muito forte. E tremores inferiores a 3,5, 3,5 graus são apenas registrados pelo aparelho. Então, não é possível sentir nada, enquanto que tremores entre 3,5 a 5,4 graus podem ser sentidos, mas com poucos danos. Mas entre 6 e 8 graus, os danos são catastróficos. A atividade sísmica, ela ocorre quando as rochas estão sob grande pressão, vindas do interior do planeta, e essa pressão exerce força nas placas tectônicas, nessas rochas. Como eu disse, ocorre na região de placa, tem o epicentro e o hipocentro fica abaixo, no interior, onde ocorre o abalo, e o epicentro fica acima, na superfície, na crosta, onde o abalo é sentido. E lembrando que a atividade sísmica, o terremoto, irá ocorrer em áreas de placas tectônicas, principalmente em falhas geológicas. Esses são os tipos de onda que pode ocorrer de alguma forma, e são vários tipos, como onda Lobbe, secundária, primária, enfim. E é importante lembrar que existem aparelhos que são capazes de medir, o melhor aparelho que é o sismógrafo, como pode ver, existem esses modelos diferentes. Acredito eu que são utilizados em locais onde a atividade é diferenciada ou podem ser usados os três de algum jeito. E como podem ver, eles fazem registros da vibração da Terra, como se fosse uma caneta riscando um caderno, porque a partir disso eles podem saber se o solo está estável ou não. E esta representação é para demonstrar como são os prédios em cidades, em países onde os abalos sísmicos são frequentes. Como podem ver, existem locais
que os prédios são preparados para isso. No Brasil não é o caso, porque a atividade sísmica não é frequente. Existe, mas é bem, dá para sentir bem de leve mesmo. Agora, se construíssemos uma casa da maneira que construímos no Brasil, com tijolo e laje, com certeza cairia no primeiro terremoto que ocorresse naquele país que talvez fôssemos mudar um dia. E por fim vamos ao tsunami, lembrando que são ondas provocadas por deslocamento da crosta oceânica que empurra uma massa d'água e também provocado por anomalias que ocasionam enorme movimentação da massa d'água, por exemplo, vulcanismo, meteorito. Eles são frequentes no Oceano Pacífico e formam ondas de mais de 30 metros de altura e podem chegar a 1.000 km/h. E isso bem rápido, como um avião. E quando há sinalizações de que na região irá acontecer um tsunami, é necessário que todos evacuem a área imediatamente. Tem que ser urgente porque os danos são bem grandes. Na prática, o tsunami dura em média 10 a 20 minutos, pode chegar entre 7 a mais 30 metros de altura. Essa informação é bem divergente porque tem pessoas que defendem mais, outras defendem menos, enfim. E como podem ver, esta causa ela é geológica, é encontro de placas tectônicas. Lembrando que placas tectônicas oceânicas, elas geralmente são bem densas, então a mais densa acaba indo em direção ao magma. E, como eu disse, este movimento cria essa grande massa d'água, podendo chegar a mais 30 metros e considerando que a velocidade média é de 1.000 km/h, então o estrago é extenso, porque geralmente ele não é como uma onda qualquer que vai ter a limitação da calçada da praia, mal chegando até a avenida em frente ao calçadão. Então, ela é muito maior, porque visto agora de baixo, perceberão que, de acordo com a intensidade, ela pode devastar a ilha, a cidade litorânea, aquela costa que está próxima do tsunami que está ocorrendo. Lembrando que o último registro impactante foi na Ásia em 2005, onde morreram muitas pessoas mesmo. Enfim. Bom, e indo para o repeteco final, junto com novidades, vamos revisar as camadas atmosféricas e conhecer as camadas geológicas, ou seja, as camadas que estão acima de nós e que estão abaixo de nós. Nós estamos entre elas, na transição. Lembrando que as atmosféricas são de cima para baixo, exosfera abaixo, termosfera abaixo, mesosfera abaixo, estratosfera, lembrando que esta é onde se encontra a camada de ozônio, e logo abaixo a troposfera, que é onde estamos nós, enfim, toda a biodiversidade. E entre nós e as camadas geológicas está a, a crosta, e abaixo da crosta temos o manto superior, então estamos bem nessa transição de crosta e troposfera. Então logo abaixo da crosta temos o manto superior, que já começa a esquentar, logo abaixo o manto inferior, depois o núcleo externo e depois o núcleo interno. Lembrando que a partir daí existem rochas líquidas e quanto mais baixo, mais quente. Enfim, e de modo simplificado, essas são as camadas de modo representativo, e é isso aí, gente. E agora uma indagação: será que existe vida fora da Terra? Depende muito do ponto de vista, porque se considerar seres unicelulares, pode ser que exista seres anaeróbios, por exemplo, como houve indícios em Marte.
No sistema solar, a Terra é o único planeta capaz de abrigar vida de modo complexo, mas não sabemos como é a realidade em outros planetas do universo, porque é importante lembrar que existem milhões de galáxias com bilhões de planetas, de estrelas, enfim, e uma informação interessante, acho que todos sabem, é que por hora tudo é apenas especulação e esta é uma fome que nunca será saciada, talvez. Talvez nunca teremos tecnologias para chegar, desbravar outras galáxias, enfim. Até mesmo sair dessa, enfim. E é isso. E com tudo que aprenderam, com todos esses fatores geológicos, atmosféricos, e enfim, tudo isso que existe aqui no planeta, de alguma forma contribui para que, de algum jeito, exista vida. Além disso, a Terra está situada no ponto exato, em distância com o Sol, em relação à captação de luz, e tudo isso favorece para a vida aqui na Terra. Então, estamos no local de privilégio. Então, talvez, por essa característica que existe vida aqui. Mas uma coisa que é importante saber é que tudo dura pouco, né? E tanto na geologia quanto na biologia, nada aparentemente é fixo. Tudo é mutável, tudo pode se modificar, como viram a origem do planeta, enfim, do sistema solar. Assim como começa, as coisas terminam. Então, atualmente, a Terra é favorável para a vida, mas não sabemos como será daqui milhões de anos, daqui bilhões de anos. Se o sistema solar ainda vai existir, porém são questões que nem é necessário se preocupar, até mesmo porque nem estaremos mais por aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado por tudo, valeu por terem assistido, espero que tenham gostado, enfim. Não se esqueçam de realizar as avaliações, que é importante até mesmo para a nota, é claro, né? E queria até pedir desculpa, porque é mesmo fazendo roteiros, videoaulas com frequência, ainda assim não é igual seria numa sala de aula, tendo aula todos os dias. Então, com isso, tive que compactar muito conteúdo. Então, com isso, alguns temas foram somente pincelados por conta mesmo do tempo. Espero que se aprofundem no material que vou indicar. E é isso. Espero que tenham gostado mesmo. E até mais.